parceiros. Então, beleza, Alex, para mais um vídeo aí. Então hoje o tema, um vídeo já que eu tinha que ter feito talvez já há algum tempo, né? Tinha não, né? Mas poderia eventualmente ter feito o mais cedo possível, acabei não conseguindo fazer mais. É um vídeo que eu farei agora, né? Não, então aqui mesmo. Pode ser que eu tosse eventualmente no meio do vídeo normal, às vezes vem um pigarro normal aí. Então vamos lá, efeitos de erros para tentar acertar a vítima. Né? Eventualmente eu cometo um erro para tentar acertar, ou com o objetivo maligno de travar o coração de outra pessoa, e qual é o resultado disso a vítima. Né? Bom, são parecidos ao terceiro interessado, né? Quanto aos efeitos. O terceiro interessado é aquele que eventualmente não é a vítima, ele pode, de certa forma, ser uma vítima, mas o objetivo do argumento não é contra ele, mas ele pode, o terceiro interessado pode acreditar nesse argumento e isso de alguma forma prejudicar ele ou atrapalhar de alguma forma, seja em relação a uma pessoa ou seja em relação a uma doutrina, a uma situação, em relação a um fato específico. De certa forma, três possibilidades. Pareceu o terceiro interessado contra os efeitos. Mesmo em relação à vítima, bom, de certa forma todos seriam vítimas, né? Se for uma questão doutrinária ou sobre fato específico, todos seriam vítimas. Mas se for sobre uma acusação específica, o efeito da vítima é diferente assim, em comparação com o efeito do terceiro interessado, porque a acusação não é contra o terceiro interessado. Então, o efeito talvez acaba sendo menos pior. Se bem que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, o mesmo testemunho, o falso testemunho sobre outra pessoa poderia eventualmente nos preocupar. Então vamos lá. São parecidos ao terceiro interessado. De cara já se gera um efeito terrível acerca do desespero de a pessoa, se crente, junto a Deus, fazer... Não, mesmo se não crente, mesmo se descrente, em quaisquer das situações descrente ou crente neófito, de eventualmente ter que fazer vários loops argumentativos para poder se defender, com o objetivo de livrar sua própria cara, né? Pois pessoas eventualmente podem, como eu já falei em outros vídeos, se preocupar ou com o falso argumento e acharem que é verdade essa acusação. Então, os loops argumentativos, nesse caso, seria para proteger a própria cara, mas ainda tem a outra possibilidade. A própria vítima pode, eventualmente, ter uma dificuldade, uma falta de fé, de acabar acreditando nesse argumento da outra pessoa, achando que, eventualmente, aquilo é uma verdade e que ela deve agir de acordo com a verdade que a pessoa falou, justamente porque isso talvez faria o bem para ela. Então, ela não sabe necessariamente que, talvez, acreditando naquilo, na verdade, ela está se prejudicando. Então, por mais que as pessoas não queiram se prejudicar, talvez ela ache que acreditar naquele argumento seja o melhor para ela, e não necessariamente o é. Ou até nunca seria, né? Mas aí eu não teria talvez como provar isso 100%. Então vamos lá. Mas essa é uma plausibilidade. E muitas vezes argumentar por si diante dos demais, tendo que ter inventividade, coragem, poder de observação para verificar se aquilo que a pessoa falou é errado ou não, e ir nos detalhes para verificar e para dizer se aquilo é falso ou não, para buscar argumentos atuais ou mesmo do fundo do baú, porque por vezes você vai ter que lembrar de coisas do passado, ou até de um passado bem distante, para se defender, o risco é alto de estresse, etc. Mesmo que Deus cure do machucado perpetrado por meliante argumentativo. Então, assim, independente, o estresse eventualmente causado vai ser muito grande, inclusive por terceiro interessado, mas não estamos falando sobre ele hoje, porque daí, no caso da vítima, ela vai ter talvez uma responsabilidade maior de ter que se autodefender, até porque as outras pessoas ou não a defenderiam, ou se defenderiam, as outras pessoas de repente não sabem exatamente o que está acontecendo. Então é mais difícil para os terceiros até defenderem uma outra pessoa eventualmente, embora possível. Não no sentido de fake, não no sentido de fake. Assim, inventividade, quando eu digo, não é justamente, e não defender usando argumentos só, justamente, porque ela vai ter que se preocupar com a questão da busca de argumentos que ela defende justamente buscando a verdade nesses argumentos. Ela vai ter que ter a dificuldade de buscar quais argumentos são verdadeiros para poder se defender. Mas isso também faz parte da inventividade. Inventividade que eu falo que não é inventar mentiras, né? Mas inventividade no sentido de ter a criatividade de entender muitas vezes com detalhe ou simples ou até complexo, possa eventualmente livrar a cara dela. E ela vai ter que perceber eventualmente isso, onde ou quando ocorreu, para que ela possa usar para a autodefesa, já que as outras pessoas eventualmente a estão acusando. Se descrente,
eventualmente elas também podem entrar em choque, mas embora isso possa ser uma oportunidade para aumentar a sua própria fé. E ele mesmo pode começar a crer na mentira sobre si próprio. Mesma coisa que em relação ao descrente. Ah, não, não. É a mesma coisa que eu já expliquei antes. Não, não tinha falado do descrente ainda. Mesma coisa que eu acabei de falar nessa introdução. Então, pode entrar em choque e ele mesmo pode começar a crer na mentira sobre si próprio. Para o descrente é mais complicado, justamente por conta de potencial confusão. Mesmo em alto prejuízo ou mesmo achar que essa mentira lhe resultará em bem. Justamente por aquilo que eu mesmo expliquei. No final, ele pode achar que aquilo que prejudica ele, na verdade, lhe faria o bem. Né? Mesmo em certo prejuízo ou mesmo achar que essa mentira lhe resultará em bem. Essa mentira lhe resultará em bem. Mesmo como diz, mesmo achar que essa mentira lhe resultará em bem, na verdade está lhe gerando um prejuízo. Mas aí a culpa é externa. Achar que essa mentira lhe resultará em bem. E eventualmente só se passará ou se vier a amar a Deus, porque tudo coopera ao bem dos que amam a Deus. Né? Aí eventualmente ela poderia se desvencilhar. Então pode realmente de alguma forma aumentar ou fazer com que de alguma forma pelo choque o crente venha acreditar, mas ainda seria eventualmente mais desagradável poder-se fazer isso de uma forma diferente. Por meio da bondade, por meio da unção, enfim. Esse crente neófito também pode, no final, entrar em choque, mas aquela coisa, é uma oportunidade de aumento de fé. Então, o crente neófito ele tem onde buscar. Né? É mais fácil para ele onde buscar. É uma oportunidade de aumento de fé para ele. Mas sim, estou questionando isso nos últimos vídeos. Mas será que ele realmente é preciso? Então, essa é a grande questão. Se crente a tempo, só pode estar acostumado, mas também sabe onde está o erro. Então, o crente a tempos, eventualmente, se ele já tem uma certa experiência, ele já vai mais ou menos saber onde está o erro da argumentação. No caso do crente neófito na fé, uma questão que poderia resultar disso. Será que eu dependo do pecado dos outros para poder aumentar a minha fé? Então, o outro vai lá e eventualmente comete o erro muitas vezes propositadamente, mas eu preciso disso para poder aumentar a minha fé? Então, aquela coisa, se o crente há tempos, o cara que se chama um crente já experiente, ele pode estar acostumado, mas se ele não sabe onde está o erro, às vezes até por uma falta de fé alguma coisa, muitas vezes ele sabe onde buscar. Então, essa é a questão. Então, acho que essas são as situações apenas para completar aí o vídeo dos erros para tentar acertar o terceiro interessado. Além, claro, do terceiro interessado de alguma forma se preocupar se esse caso a vítima realmente cometeu aquele pecado, um efeito do erro para se tentar acertar de algum acusador sobre a vítima é justamente, ou injustamente, que não deveria ocorrer, no sentido de que a vítima poderia eventualmente agir a ponto de se dar mal e a ponto de se auto-prejudicar por conta de mentiras alheias. No sentido de que ela acredita que a mentira alheia realmente vai lhe gerar algum tipo de benefício. E por mais que ela, justamente, aí a vítima é totalmente muito mais facilmente perdoável, até porque realmente ela tem uma intencionalidade boa. Ela tem uma boa intencionalidade sobre si mesma. Então, é aquilo que eventualmente ela consegue fazer. O erro para tentar acertar em relação à vítima pode eventualmente gerar uma maldade no coração, ela talvez não consiga se desvencilhar dessa ideia, ela pode eventualmente ficar confusa, principalmente se descrente, mesmo que seja numa ideia de Deus ou numa ideia de bondade, uma crença eventualmente forte, e essa pessoa que eventualmente crê nisso, se ela eventualmente fica confusa, ela pode acreditar nesse erro para tentar acertar. Só que como esse erro para tentar acertar, essa acusação eventualmente fala diretamente sobre ela pode achar que aquilo é um benefício, no final acabar gerando prejuízo. No terceiro interessado também, mas ele talvez eu tinha falado mais no aspecto doutrinário. Né? Mas, claro, porque sobre o aspecto, como eu já falei, no aspecto do terceiro interessado, que eventualmente acredita que uma determinada pessoa cometeu um pecado, o terceiro interessado também vai sofrer com isso, né? Porque ele vai eventualmente ficar preocupado com aquela pessoa que foi acusada de ter cometido o pecado e não cometeu. E ela pode ficar com medo dessa pessoa. Ou achar que eventualmente tem que interferir na vida dela sem necessidade. De um outro lado, eventualmente você, numa outra circunstância, a vítima,
ela vai ter que ou se defender de argumentos, porque eventualmente, de alguma forma, aí talvez a honra dela esteja sendo violentada, e para que as outras pessoas não se preocupem, ela mesma vai ter que fazer esse loop argumentativo, ou se eventualmente for doutrinário, ou mesmo um falso testemunho sobre si mesma, ela pode acreditar no falso testemunho sobre si mesma e achar que ela realmente está cometendo um erro que ela não está cometendo. Ou ela pode se prejudicar, porque eventualmente, se for doutrinário, pode acreditar numa determinada doutrina falsa, mas aí, de certa forma, ela também seria. Ela é vítima tanto quanto o terceiro interessado. Ali, de certa forma, não há dissociação entre a vítima e o terceiro interessado, porque o resultado para os dois é o mesmo. Né? Agora, interessante, pensando bem, é o mesmo. É o mesmo resultado, já que os dois são vítimas, já que os dois podem acreditar em falsa doutrina e achar que, eventualmente, essa falsa doutrina pode, de alguma forma, lhes beneficiar. Mas quando é uma acusação pessoal, realmente muda um pouco de figura. Comparando o terceiro interessado com a vítima direta da falsa acusação. Então é isso aí, acho que, no geral, investir aí contra os principais pontos desse tema. E é isso aí, valeu, Deus é bom.